Então bora pro desafio. Esse é o RPA Challenge. Basicamente ele constitui uma planilha de dados do Excel, onde eu vou ter que capturar os dados do Excel e colocar todos eles nesse formulário aqui na web. Porém, conforme está aqui, ele está explicando que tem 10 rodadas, né? E a cada rodada que eu der um submit, ele troca de lugar o local dos objetos, ó. Então pode ver que ele está trocando bastante de lugar. Com isso, a gente tem que fazer uma captura muito melhor. A gente tem que entender a propriedade que está sendo usada para captura do objeto, definir ela de uma forma que, conforme muda a posição do HTML, do layout, não vai afetar a captura e o input de dados. Então, eu vou usar, para esse desafio, usar a ferramenta do Power Automate. Eu nunca fiz esse desafio, então tudo que vier de experiência que eu vou estar fazendo com vocês e vou explicando para que serve cada ação, para que serve cada tipo de arquitetura que eu vou criar, né? E também a cada modo de desenvolvimento eu vou criar algumas alternativas distintas para input de dados ou captura de dados. Então vamos começar. Primeiramente, eu já criei aqui a task, tá? Para esse caso, eu não vou criar tasks separadas, porque como é só um desafio, a gente não está trabalhando numa empresa, eu não vou precisar reutilizar esse desafio para alguma coisa, né? Então, eu vou criar em subfluxos mesmo aqui dentro. Geralmente, profissionalmente, a gente pode reutilizar as tasks para alguma outra oportunidade de fluxo, né? Então, a gente queria outras tasks separadas, né? Mas nesse caso, não há necessidade. Eu vou criar então tudo dentro de uma mesma task com subfluxos. Deixa eu fazer o download da planilha, download do Excel, botar aqui na área de trabalho mesmo. Dar uma olhadinha em como é que tá o Excel. Tente. Tranquilo. Aqui nesse caso a gente vai ter que usar só a captura de dados do Excel normalmente e fazer um loop para cada linha da tabela, pegar cada dado, né, e imputar lá dentro do site. Então é um desafio bem simples, porém a pegadinha realmente é na questão das propriedades do objeto. Então a cada submit que a gente faz no site, ele troca tudo de posição. Então essa que é a pegadinha dessa questão. Tranquilo. Vamos para Automate. Começar criando uma região. Sempre começo criando uma região de variáveis iniciais para a gente conseguir definir algumas coisas no começo do projeto. Também é bom criar um subfluxo chamado prepara ambiente. Pode ser assim, não tem problema não. Nesse fluxo a gente define as variáveis principais do projeto, né? Passar lá para cá. A gente define caminhos que a gente vai ser usado, é, e algumas outras questões que são mais para todo o projeto como um todo. Então, como eu falei, variáveis de inicialização, caminhos utilizados que não podem ser alterados, ou se for alterados, afeta todo o RPA, URLs, esse tipo de coisa, tudo aqui dentro. E algumas validações também, como variáveis booleanas e input de alguns dados que são sempre recomendados, né? A gente colocar em um subfluxo no começo do projeto. Geralmente tem gente que faz em JSON, tem gente que faz até um arquivo Excel também. Eu trabalhei com todo tipo de metodologia de input de dados principais para o robô. Mas para esse desafio eu não vou aprofundar tanto, eu vou deixar ele mais fácil de se implementar. Então, tudo que for precisar criar, eu vou colocar aqui nesse prepara ambiente, no subfluxo da task principal do robô. Então, ele é para ser um desafio curto, então não precisa também fazer bastantes esquemas de desenvolvimento.
Eu posso colocar depois mais vídeos no canal também sobre a questão de usar JSON para implementação de dados, até um Excel também, ou até banco de dados também, eu posso colocar. Então não tem problema nenhum. Só que nesse desafio eu vou optar por deixar ele bem simples mesmo, que o intuito é entender o desafio das propriedades, né? Que muda no site. O intuito não é aprofundar muito no desenvolvimento de arquitetura. Então deixa eu começar. Eu vou começar capturando, na verdade, os gravadores. Ficar mais fácil desse jeito. Tem a opçãozinha de a gente usar por aqui. E tem a opção de a gente capturar usando os gravadores daqui. Mais fácil procurar por navegador. Aqui. A gente pode tanto usar por aqui as ações de navegadores, mas para isso a gente tem que usar adicionar elemento, tá? Então tem duas opções. Ou a gente adiciona elemento de clique, de captura de dados, de inserção de dados por aqui. Ou a gente usa aquele gravador aqui de cima, que daí ele vai entender. Aqui para selecionar, tá rapidinho, cortando o fluxo, vai ter que apertar Ctrl, tá? Então não tem problema ficar clicando. Ele é diferente do Automation Anywhere. O Automation Anywhere, quando tu já abre o gravador universal, ele já está clicando em tudo e tem que pausar no gravador. Esse aqui não. Esse aqui tem que apertar Ctrl e aí sim selecionar. Mas voltando aqui, a gente pode também utilizar o gravador principal da task. Eu vou capturar aqui os principais. Eu vou começar desde sempre, então eu vou começar abrindo o navegador, colocando o URL aqui dentro. Depois eu vou validar se esse campo aqui carregou. Na verdade, eu vou validar se esse campo carregou, download Excel. Se carregou, vou fazer download do Excel, capturar os dados, lançar os dados e dar 10 submits. Então, com isso, eu só capturar primeiro os dados, depois eu vou criando um por um tranquilamente. Aqui eu vou capturar, Ctrl clique, e já apareceu aqui, tá? Também eu vou capturar aqui, Ctrl clique, aqui também, um por um, só para a gente ter todos os cliques e input de dados. Depois a gente pode fazer ali agora certinho a arquitetura do robô. Concluir. Aqui, o que seria recomendado, tá? Quando a gente trabalha com mais de uma automação para o cliente, a gente recomenda criar uma coleção, que a gente consegue imputar ela para cá e para toda task nova, a gente não precisa capturar tudo de novo. A gente só faz o download da coleção, ela entra para o repositório do fluxo e a gente consegue utilizar. Então ela vira uma coleção compartilhada entre várias tasks. Nesse caso, não precisa, mas como eu falei, a gente pode depois aprofundar essas coisas com o tempo. É sempre recomendado a gente alterar algumas coisas, como por exemplo, nomeação, né, dos botões, nomeação dos cliques, porque essa imagenzinha que está aparecendo aqui, ela pode se perder. Para mim está aparecendo aqui, mas daqui a pouco a gente vai desenvolver em conjunto com uma equipe e a pessoa vai abrir no computador dela, não vai aparecer essa imagem, ou às vezes aparece e dá uma falha no carregamento. Então, o melhor é renomear para que se entenda o que ele está sendo clicado ou capturado. Então, nesse caso aqui é a janela, né? Então, vou colocar aqui RPA Challenge, né? Com desenho. Não existe padrão, tá? Para renomeação de tudo, na verdade. Porém, o recomendado é deixar bem claro o que está sendo feito. Muita gente faz desse jeito aqui, que seria, por exemplo, isso aqui é uma âncora, né? Então eu botaria, por exemplo, ou âncora, assim, e botaria validador, digamos, ou até, por exemplo, o nome do negócio, do atributo,
que daí seria RPA Challenge, né? Então não existe uma forma, tá? Deixa eu trocar minha tela de lugar, que agora que eu vi. Aqui, melhor. Tá falando com a imagem aqui embaixo. Ahn, mas voltando, não existe uma forma de renomear, tá? Cada empresa tem o seu padrão, cada deve ter o seu padrão, então sobre isso daí é só entrar em consenso de arquitetura. Mas geralmente as empresas elas têm um padrão já estipulado na arquitetura de desenvolvimento. Então essa questão é só seguir os padrões da empresa mesmo. Aqui eu vou poder, eu vou deixar assim mesmo, só para a gente ter o padrãozinho aqui. Aqui seria download do Excel, então aqui eu não vou botar âncora, tá? Eu vou colocar um button. Por quê? Porque por mais que escrito âncora ali, eu vou clicar nele. Eu não vou só validar se ele existe. Então eu vou botar button e eu vou colocar download Excel. Vou finalizar eles todos aqui rapidinho. Esse aqui é o do first name. Vocês podem ver que aqui o que acontece? Ele está colocando input test e bota um valorzinho aqui, tá? Geralmente esse valorzinho é o ID que ele captura. Então a gente pode pegar esse ID e usar ele como propriedade para imputar os dados. Então pode ser que esse ID a gente vai ter que testar depois, mas pode ser que esse ID não mude. Então a gente vai depois testar certinho e ver se funciona. Mas para vocês terem uma noção, cada um tem o seu, ó. Então não tem problema eles trocarem de posição, o RPL vai entender. Tranquilo, finalizei aqui de renomear. Eu já vou salvar para a gente manter o que a gente capturou, para não precisar fazer de novo. É normal ele demorar um pouquinho, tá? Power Automate, como ele é tudo na nuvem, ele demora um pouco para salvar, tá? Eu vou dividir esse vídeo, tá? Ele vai ficar em tópicos ou etapas. Não sei se eu divido de agora, daí eu quebro a captura ou eu vou fechando, mas daí vai estar, por exemplo, em cada vídeo, por exemplo, RPA Challenge, etapa captura campos, etapa input campos, etc. Que daí vai ficar mais fácil de cada um seguir os vídeos, o fluxo deles, né? Então vai ficar mais tranquilo. Aqui agora então, deixa eu começar puxando uma região. É sempre bom a gente usar região, tá? Porque as regiões elas são como fossem etapas do Automation Anywhere. O problema é que elas têm o início e o fim de cada uma. Então acaba que fica muita coisa, então use com sabedoria. Não encha de região onde não precise. Deixa eu colocar aqui.